Queridos professores e professoras da ESIR. Hoje nós iremos revisar e analisar o material e planejamento da aula de número 7 do Pequeno Pesquisador. Então, essa lição ela vem tendo por título Os Dois Adoradores. O verso para memorizar ele se encontra no livro de Lucas, no capítulo 18, no verso 14, que diz assim: Eu lhes digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então, ao final desse estudo com as crianças, eles deverão conhecer, a humildade que precisa ser vista na vida daqueles que amam a Jesus. Ou seja, nós, como professos cristãos, nós devemos ter uma vida diferente das outras pessoas. Então, eles deverão conhecer, o que isso significa, ser diferente. E também sentir a necessidade de buscar a sabedoria e força de Deus, para alcançar um coração humilde. Que nós devemos, sentir constantemente essa necessidade. Então, eles deverão, chegar à conclusão, de que nós devemos abandonar a nossa justiça própria, a nossa arrogância, pois isso não nos leva a lugar nenhum, e devemos manifestar atitudes de humildade e amor ao próximo, que são atitudes de um verdadeiro adorador de Deus. Para conquistar a atenção das crianças, então a gente pode estar fazendo uma dinâmica com elas. A gente vai precisar de vendas e copos descartáveis. Então a gente vai escolher dois alunos, pedir para eles se retirarem, e enquanto isso a gente vai montar um caminho, um trajeto, para que eles possam voltar depois, com os copos descartáveis, como se fossem obstáculos. Então, esses dois alunos a gente vai vendar eles e orientar, eles a entrarem, um de cada vez. O primeiro, a gente não vai dar nenhuma dica, não vai dar nenhuma orientação a respeito dos obstáculos e onde eles foram postos. Então, a intenção é justamente ele entrar e seguir o caminho por conta própria. Já o segundo aluno, então, a gente vai dar as orientações de onde ele deve pisar, onde ele deve seguir, para que ele não bata e nem esbarre em nenhum obstáculo. Então, é, essa vai ser a diferença. O primeiro ele não vai receber nenhum direcionamento e já o outro vai receber todo o direcionamento, a instrução para poder seguir o caminho. Então, a gente vai já direcionar eles para o estudo da lição, e explicar para eles que assim como nessa dinâmica, na vida existem duas classes de pessoas. Então, há pessoas que pensam que são sabichonas, que sabem de tudo. Então, elas acreditam que não precisam nem mesmo da ajuda de Deus. E já outras pessoas, já são muito pelo contrário, já sentem a necessidade de Deus e sabem que sem Deus não vão a lugar nenhum. Então, a gente já vai pegar dessa dinâmica um gancho para poder direcionar eles para o estudo que será entregue posteriormente. Então, aplicando agora, para a gente ver se as crianças compreenderam bem o que representa, o fariseu e o publicano, a gente vai estar justamente perguntando isso a elas. Quem que o publicano e quem que o fariseu representa? E tem um diálogo ali baseado nas respostas que elas derem. Então, na parede daí ou no chão, a gente pode estar montando duas colunas, uma que vai ser para o publicano e outra para o fariseu. Então, na página 57 e 58 do Manual do Professor, tem algumas frases que vão exprimir um pouco das ideias, desses grupos, tanto do fariseu quanto do publicano. Então, a gente vai distribuir entre as crianças essas frases e cada uma vai ler e vai colocar a frase na onde ela acha ser o pertencente. Se é uma frase que se encaixa com o perfil do fariseu ou se é uma frase que se encaixa com o perfil do publicano. Então, nisso a gente já vai ver também se elas conseguiram compreender bem aquilo que foi estudado. Para contar aos outros, então a gente pode estar imprimindo o dadinho que se encontra na página 61 do Manual do Professor, montando eles e entregando às crianças para que elas entreguem para algum colega, algum amiguinho. E também contem essa história que elas aprenderam, contando um pouquinho mais a respeito da história do fariseu, do publicano, e o que isso implica na nossa vida, O que nós precisamos fazer, mais parecido com quem nós devemos ser. Devemos ser aquela pessoa que gosta de se exibir, de se achar, ou a gente tem que ser aquela pessoa que sempre gosta de agradecer a Deus, e dar a Ele o devida honra, por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Então, isso também vai estimular as crianças, a serem mais missionárias, a se comunicarem com as outras pessoas, e levarem aquela mensagem que elas estão recebendo na escolinha.
Então, que Deus possa nos ajudar nesse trabalho, que Ele possa sempre ir avante, né, com a graça de Cristo. Agora, apresentando a lição às crianças. Então, antes da gente iniciar o estudo de fato, a gente pode estar tendo um bate-papo com elas e perguntar se elas conhecem alguém, algum coleguinha que tem a mania de ficar se exibindo. Aquela pessoa que gosta de ficar se gabando de alguma coisa que ela faz, ou se gabando de alguma roupa, de algum objeto que elas tenham. Então, seja qual for, alguma pessoa que tem essa mania de ficar se exibindo na frente dos outros. Então, a gente já vai comentar também que Jesus, quando esteve aqui no mundo, quando viveu aqui, durante o seu caminho, ele cruzou com diversas pessoas que tinham também esse defeito de caráter. E ele, vendo a situação, ele contou a parábola do fariseu e do publicano, que servia muito bem para poder dizer às pessoas, né, aquilo que estava acontecendo naquela época, denunciar os pecados daquele povo. Então, o fariseu, ele é um doutor da lei, estudioso da lei judaica, que vivia elaborando, né, cerimônias e regras religiosas e acusando as pessoas que não as seguissem. Eles se consideravam melhores do que as outras pessoas, né, porque eles conheciam bem essas regras e as escrituras. Então, eles eram pessoas estudiosas nas escrituras e que faziam essas diversas regras. E o comportamento deles era um comportamento de superioridade, viviam se mostrando para as outras pessoas que eram pessoas boas. Eles sempre gostavam de ser reconhecidos como alguma pessoa que é uma pessoa boa. Então, o publicano já era um judeu cobrador de impostos que trabalhava para o Império Romano. Então, eles eram acusados de traidores da pátria, traidores dos judeus. Então, por isso que eles tinham essa má fama. Então, além disso, os publicanos eles geralmente eram desonestos. Então, eles exigiam do povo um imposto maior, mais alto do que a lei realmente cobrava das pessoas. Então, assim, eles acabavam enriquecendo às custas do próprio povo. Então, agora, como nós já lemos, né, com as crianças, a parábola do fariseu e do publicano, então a gente vai perguntar para elas, né? Mas apesar de tudo isso, né, conhecendo isso, vocês lembram, né? Qual oração que Deus aceitou? Então, apesar do fariseu ser um exímio conhecedor das Escrituras, as atitudes dele não condiziam com aquilo que ele professava conhecer. Então, apesar dele conhecer do amor ao próximo, ele não compreendia completamente a magnitude de tudo isso. Então, por isso que na sua oração ele acabou se engrandecendo. E já o publicano, ele entendeu, ele sentiu a necessidade de Deus, da companhia divina. Então, por isso que ele acabou se humilhando em sua oração. Então, é essa a mensagem, né, que essa lição vem demonstrando, que aquele que se exalta, ele será humilhado, mas aquele que se humilha, por Deus será exaltado. Então, esse é o foco dessa lição, né? Mostrar às crianças que eles têm que sentir essa necessidade não de ficar se gloriando, de se gabando de alguma coisa que eles façam, mas sim de ser assim como o publicano. Apesar de tudo que a gente tem feito, a gente ainda não é perfeito e a gente está ainda nesse caminho, né, buscando a perfeição. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, né, ajudando os outros, sempre tendo atitudes boas para que assim nós possamos, né, ser um verdadeiro cristão, né? Mostrar às pessoas o Deus que a gente conhece e o Deus que a gente serve.